A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Gostaria de ler uma mensagem para vocês hoje que está lá no livro de Marcos. Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estava a encher. Jesus estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Já tinha pregado, né, falado a respeito da parábola da semente, do grão de mostarda. Então o que aconteceu? Eles queriam ficar sós. E ele diz aqui, né, ó, passemos para o outro lado da margem. Quem diz? Jesus. Olha a primeira coisa que Jesus diz: passemos para o outro lado da margem. Ou seja, Jesus estava com ele, iria com ele, estava com ele. Jesus está dizendo que ele iria passar, ele iria para a tempestade, né? Deixando a multidão, eles levaram consigo, assim como estava no barco. Deixando a multidão, saindo do meio do povo. Porque diversas vezes nas nossas vidas, amados, nós não precisamos ficar no meio da multidão, né? Nós precisamos ficar com Deus a sós. E ele diz também, né, que havia com eles outros barquinhos. Só que se vocês repararem, quando o vento sopra, o que está dizendo aqui? E as ondas se arremessaram. As ondas se arremessaram somente sobre o barco. Não fala nada a respeito dos barquinhos. As ondas se arremessaram sobre o barco onde eles estavam. Está dizendo que Jesus estava na popa do barco. O que seria a popa do barco naquela época? A popa do barco era onde eles tinham uma direção, eles direcionavam o barco. Jesus, ele já estava no barco, porque a primeira coisa que ele diz aqui: passemos para outra margem, ou seja, ele estaria entrando no barco junto com eles. E o que diz mais a palavra? Que Jesus, ele estava na popa do barco. Amados, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham realmente que Jesus não estava vendo a tempestade? Que Jesus, ele não sabia a respeito da tempestade? Só que eu vou dizer algo para vocês. Jesus, ele não olha para a tempestade. Jesus, ele não olha para a tribulação. Ele olha somente para nós. Quando eles viram que iria naufragar, o que aconteceu? Os discípulos, eles chamam: Mestre, desperta. Não está preocupado? E Jesus, ele diz o quê para eles? Jesus, ele diz aos discípulos: por que sois tão tímidos? Por que ainda não tendes fé? Esses discípulos eram os que estavam vendo os milagres que Jesus estava fazendo. Esses discípulos, eles caminhavam com Cristo. Esses discípulos, como nós, eram cristãos. Esses discípulos, eles diziam acreditar em Jesus. Por que Jesus, ele diz: homens de pouca fé, não tendes fé? Ainda não tendes fé? Tudo que Jesus já tinha feito e eles ainda não tinham fé? Isso serve para mim, serve para você, porque tudo que Jesus já fez em nossas vidas e ainda nós duvidamos das coisas de Jesus, né? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento aquietou e houve grande bonança. Porque Deus, ele estava no barco. Porque Deus, ele sempre está no meio das nossas tribulações. Mas Deus, ele necessita que nós abrimos nossas bocas. É o que Deus tem falado muito essa semana, amados. Nós precisamos abrir nossas bocas, pedir a Deus. Nós precisamos nos posicionar. Quando Deus, ele diz: a fé sem obra, ela é morta, ele está dizendo das nossas ações. Não significa que nós temos que fazer por outros lá fora, mas por nós também. Porque se eu ficar dizendo que tenho fé, se eu disser que tenho fé e ficar parada sem fazer nada,
Isso não é fé. Mesma coisa de eu dizer que Deus vai me arrumar um emprego e eu não ir procurar, não mandar currículo, não fazer nada. Então a fé sem obra, ela é morta. Jesus não olhou para a tribulação. Jesus não olhou para o mar. Vocês acham de verdade que Jesus não estava vendo o mar? Que não estava vendo o que estava acontecendo? Como assim? O mundo está acabando e a pessoa está dormindo? Não, amados. Jesus, ele estava no controle da situação. Jesus, ele sabia. Só que Jesus, ele não deu ouvido à tempestade. Jesus, ele despertou quando os discípulos abriram suas bocas e eles pediram ajuda. Mestre. E é assim, amados, é assim que nós temos que fazer. Nós temos que despertar. Nós temos que deixar Deus. Se Jesus já estava no controle da situação, olha para Marta. Eu sempre me lembro de Marta. Porque Jesus já tinha dito para Marta que Lázaro ia ressuscitar. Jesus, ele sabia de todas as... Olha o que Marta andava com aquele povo de Cristo, com Cristo. Era o povo de Cristo que viam os milagres de Cristo. E Jesus, ele fala, seu irmão irá ressuscitar. O que Marta faz? Ela não crê, ela chora horrores. E Jesus também chorou. Chorou porque ele viu que aquele povo era um povo incrédulo. E o povo andava com Cristo e era incrédulo. O povo andava com Cristo e não cria nele. O povo que viu Jesus fazer milagre. Deus, ele comanda o universo. Deus, ele comanda tudo. Porque tudo foi feito por Deus. Tudo foi feito por Deus. Então Deus tem domínio sobre todas as coisas. Deus tem domínio sobre demônios, sobre doenças. Deus, ele sempre teve no controle da situação. Sabe por quê? Porque foi Deus quem fez. Deus, ele é dono. Eles sentindo grande temor, né? Dizem uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam surpresos, né? Com as coisas de Deus. E é isso, amados. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Olha para esse nome, Jesus. Jesus acalma a tempestade. Isso já é um refrigério para nossas almas, amados. Nós temos que crer mais, porque os discípulos, eles caminhavam com ele. Eles já caminhavam com Jesus. Eles já viam os milagres. E como nós hoje, amados, nós sabemos as coisas grandiosas que Deus fez nas nossas vidas. Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Vemos os milagres de Deus o tempo todo o tempo. Mesmo assim não cremos. Mesmo assim nós duvidamos das coisas do Senhor. E a mensagem que Deus diz para nós hoje: Jesus acalma o mar. E Ele está no controle da situação. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Isso mesmo, para nós hoje. Porque essa mensagem falou muito comigo. Espero que eu tenha falado com vocês também, amados. Amém? Que Deus nos alcance com sua graça e com sua misericórdia, né, amados? Que Ele tenha muita paciência conosco. E Ele tem, né, amados? Ele tem muita paciência conosco. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amados?